Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Boa noite, Central. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus nesse lugar e aonde essa live está chegando, amém? Você pode fazer uma coisa agora, eu não estou nem um pouco constrangido com esse negócio, tem sido um tempo aí que a gente está administrando um monte de situações, né? E uma delas é a gente precisa romper com algumas coisas, com muito cuidado, não é? Temos que ter todo cuidado do mundo, tudo bem, mas nós não podemos ficar paralisados, tá, queridos? Eu acredito que esse tempo assim foi algo que veio assim, trazendo algumas situações, né? E o que vai determinar é como a gente lida com esse negócio. Então, irmão, por favor, se você puder dar uma baixadinha na máscara, você não vai fazer muito mais do que isso, só dá uma baixadinha na máscara, dá um 360 assim, ó, olha para alguém, dá um sorriso. Essa pessoa tem que lembrar que por trás dessa máscara tem um sorriso bonito aí, ó. Olha que sorriso bonito daquela moça ali, Jesus. Que coisa linda. Isso aí, sorri, dá um sorriso aí, tá? Faz assim, ó, para a pessoa, fala, que bom que você está aqui, mesmo de longe. Abençoa ela, fala, ó, deixa o Espírito de Deus mover na tua vida. Ô, Carol, você está aqui, beijo, né? Fala para ela aí, você que está em casa aí, você está à vontade, né? Eu, amados, eu confesso para vocês, que luta, eu fico ali, começo a me sufocar, essa máscara vai sufocando, eu não vejo a hora quando eu subo aqui, que daí eu já tiro esse negócio, meu Deus do céu, amém. Povo de Deus, Deus tem muito para fazer em mim e você nesse lugar, nessa noite, pode sentar. Eu quero antes, eu queria, pega a sua Bíblia aí, abra comigo no livro, ou melhor dizendo, a epístola de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, Romanos 12, Romanos 12, eu vou ler com vocês dois versículos, porque eu quero continuar aquela mensagem do domingo passado, que nós estamos buscando direção de Deus, amém, povo de Deus? Quem tem buscado direção de Deus? Como a gente precisa, não é? Que tempo que nós estamos vivendo, carentes da direção de Deus, muito carentes de direção de Deus, né? Só que eu vou desmistificar algumas coisas. Por exemplo, você acha que Deus, falando especificamente disso aqui agora, né? Falando de política, de eleição, você acha que Deus, né? Você vai orar e Deus vai chegar para você e falar, meu filho, ai Deus, fala que o teu servo ouve, vote no número 666, não pode, não é o número da besta. Você acha que Deus vai fazer isso, meu irmão? Você acha? Eu acho. Querido, a gente tem que começar a ser mais astuto como uma serpente e simples como uma pomba. Irmão, as coisas não funcionam assim não, funciona não, tá? Muitas vezes eu e você, nós nos escondemos atrás desse tipo de espiritualidade, que eu vou ser muito franco, talvez até de uma certa maneira chateie você, mas eu preciso fazer isso, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que destrói a pedra, que esmiuça a penha, sabe? Irmão, não seja ingênuo não seja ingênuo, se você quer ter convicção de algo que você vai fazer, isso não é, eu falei de política, mas eu podia falar aqui, negócios por exemplo, tem gente que fica, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus, sabe irmão, isso demonstra uma baita de uma imaturidade, e no fundo, isso tem mais a ver com uma crença que está assim bem equivocada, porque a gente quer colocar algumas coisas na conta de Deus, a gente quer transferir a responsabilidade para Deus, né? Quantas vezes pessoas chegam para mim e falam assim, porque Deus me falou, Deus me mostrou, puxa, me perdoe, mas eu acho que você está num estágio, num nível assim muito elevado, né? E que eu, que estudo, medito nas Escrituras, tenho uma vida de consagração, de jejum e de oração, tenho uma vida que busca o Espírito Santo mesmo, meu irmão, mesmo, mas não é assim que as coisas acontecem, muitas coisas passam por um crivo, sabe do quê? De você buscar saber, buscar entender, você vai fazer um negócio, irmão, não fica achando que só, eu vou orar para saber, e lógico que tem que orar, falar a Deus, né? Mas a palavra, ela diz, decidindo tu algum negócio, Deus vai ser firme com você, Deus vai estar com você na parada,
Você toma uma decisão séria, firme, e Deus diz: estou contigo, meu filho, estou contigo, não é? É algo correto, é algo que é feito dentro da legalidade, você está fazendo aquilo da maneira correta, não é? Ou seja, é algo que não tem nada de escuso, é algo que você planejou, você primeiro sentou, porque diz que o homem sábio, primeiro ele senta para planejar, ele tem que calcular, quem que vai construir uma torre? Foi Jesus que diz isso, e não senta primeiro para fazer cálculo, para dizer assim: será que eu tenho dinheiro para pagar por essa obra, para começar e terminar essa obra? Esse é o homem inteligente, aquele que senta primeiro. Aí o camarada, a pessoa quer se esconder atrás de uma aparência exterior de espiritualidade, de santidade. Ai, eu tenho buscado a Deus. Ah, querido, na verdade você está querendo transferir para Deus um monte de coisa, porque depois lá na frente você vai dizer, sabe o quê? Nossa, não é? Eu busquei tanto a Deus. Não é? Isso tem mais a ver com narcisismo espiritual, narcisismo religioso, onde a pessoa muitas vezes sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Ela quer uma garantia de que tudo vai dar certo. Ela quer uma garantia de que não vai ter problema nenhum pelo caminho. É assim que muitos têm vivido a sua fé. Por que muita gente naufraga? Por que muita gente, querido, para pelo meio do caminho? Por que muita gente, na primeira situação, primeiro problema, primeira negativa, na primeira aflição, volta atrás? Aí eu fico pensando, imagina o apóstolo Paulo, que Deus falou assim: eu te levantei e você vai fazer a obra. Aí ele chegou lá para pregar na cidade, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Os caras pegaram ele lá e sentaram o pau nele, arrebentaram com o homem, deixaram ele como morto no chão. Aí na hora que ele sai dali, ele fala: oh Deus, eu acho que isso não era a tua vontade. As pessoas estão confundindo, irmão. As pessoas estão confusas, né? Na verdade isso é muito egoísmo. A gente fala: Deus, qual faculdade eu devo fazer? E aí não parece tão espiritual quando o cara faz isso? Não parece? Nossa, pastor, eu pensava tão diferente disso, né? Porque no fundo, irmão, sabe o que é? A gente se esconde demais atrás desse negócio, né? Porque daí, se eu falo assim: ai, foi Deus, quer dizer que eu não vou ter problema, quer dizer que eu não vou enfrentar dificuldade. A gente quer uma garantia de que tudo vai dar certo, que não vai ter nada de errado. Essa é a verdade. Isso é no fundo, é um narcisismo espiritual. É um narcisismo espiritual. É imaturidade. Deixa eu falar uma coisa. Quando você é novo na fé, até é tolerável certas coisas, tá, irmãos? Certas infantilidades espirituais. Agora, com o tempo vai passando, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A gente precisa. A Bíblia, você vai ver que ela não é específica acerca de um monte de situações, um monte de detalhes. Deus quer que você, por exemplo, você constitua uma família. Sim ou não? Sim ou não? Tá. Deus, Ele quer que essa família seja abençoada. Sim ou não? Tá. Mas a Bíblia diz, quem que é a pessoa? Não, a Bíblia não vai dar isso aí para você. A Bíblia vai dar indicativos. Qual o tipo de relacionamento pode ser que dê certo? Qual é o tipo de pessoa, por exemplo, quando ela fala do jugo desigual? Pessoas que têm uma fé totalmente diferente uma da outra, não é? Acho que quem fala de uma maneira muito engraçada sobre esse assunto é o Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Ele prega uma mensagem sobre esse assunto, você morre de rir, só que ao mesmo tempo que você está morrendo de rir, aquilo está entrando em você, que ele fala, né, como pode um casal, se a pessoa de repente, ela é oriunda de uma crença que é totalmente antagônica, ou seja, oposta àquela que você tem, e como vocês vão se relacionar? Como que vai ser? No domingo, o que vocês vão fazer? Né? Na sexta-feira você vai lá no centro de Umbanda, no centro de coisa, e no domingo você vai para o culto. Como que vai funcionar esse negócio? Então, a Bíblia nos dá direções, não é? Mas a Bíblia nunca vai chegar à palavra de Deus, e eu acredito que nem Deus, irmão, nem Deus vai chegar para você e dizer assim: meu servo, minha serva. E aí a gente vê um monte de gente, o que eu já vi nesses anos, irmãos, de gente quebrada, por quê? Foi nessas profetadas da vida. Vocês já ouviram falar nas profetadas? Tem profecia é bíblica, irmão, mas a tal da profetada, mas a pessoa lá falou, a pessoa disse, e quem recebeu muitas vezes não tem um pingo de maturidade para lidar com o negócio, e aí faz um monte de asneira, se precipita, não é? Se engana, e aí depois ainda, né, fica magoadinho. A gente não tem coragem, mas a gente coloca na conta de Deus essas coisas. É como se Deus não foi fiel. Será que Deus não é fiel mesmo, irmão? Sim ou não?
A Bíblia diz que Deus é fiel, Deus sempre vai ser fiel. Será que eu prestei atenção em algumas sinalizações? Será que eu tive esse cuidado de pensar um pouquinho mais, de repente de buscar conselho? Será que eu fiz isso? Ou será que eu quis espiritualizar tanto as coisas e eu deixei de enxergar esse outro lado? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Pegue aí, eu vou ler com vocês o texto de Romanos capítulo 12, esse é o texto áureo da Escritura sobre esse tema, amados, que é o verso 2, mas começa com o verso 1, o verso 2 é continuação, ele é consequência do verso 1, o verso 1, Paulo está falando para a igreja, olha isso aqui, ele fala assim, portanto, irmãos, isso aqui é para gente que já caminha com Jesus, irmãos, isso é para gente que já conhece a fé, que caminha, que tem o Espírito Santo, ele fala, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Puxa, quem lembra do que era o sacrifício? Quem que lembra? Quem já leu o Velho Testamento aqui? Como que era o sacrifício, irmãos? De que forma era feito o sacrifício? Pegava um animalzinho, né? Às vezes uma ovelhinha, né? Um cordeirinho, pegava ali e fazia o quê? Levava para o sacerdote, aí o sacerdote pegava aquele animalzinho, colocava sobre um altar de bronze, não é? E ali era feito o que então quer dizer esse sacrifício? Oi? Não. Literalmente, morte. Matava o bichinho. Uai, será que isso aqui é para mim e para você? Se ofereçam em sacrifício vivo. Se oferece. Isso aqui é um chamado de Deus. Paulo está falando para os irmãos, irmãos, vocês têm que, eu estou falando para vocês, pela misericórdia de Deus, vocês têm que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Sabe, irmãos, algo que está em desuso, fora de moda, nessa igreja contemporânea desses dias, primeiro, santidade. Santidade, isso aí é uma coisa, irmão, que caiu em desuso. Parece que o que a Bíblia diz não tem mais tanta importância. E preguei há poucos dias atrás aqui, que parece aquele tempo dos juízes, quem já leu o livro de Juízes, né, lá na Velha Aliança, que é um período pré-monarquia, antes de instituir o primeiro rei de Israel, teve um período muito conturbado, que é chamado período dos juízes. O povo, diz que lá, a máxima lá era o seguinte, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Eu acho que isso aqui é o certo a ser feito, eu gosto mais disso. Foi um tempo assim de um relativismo, mesmo para o povo da aliança. Irmão, que tragédia que foi aquele tempo, não é? Que tragédia. Se eu falar para vocês que hoje eu olho para a igreja, e de uma certa maneira eu me sinto muito responsável, porque eu tenho um lugar nessa igreja de Jesus, Deus me colocou num lugar que é um lugar de responsabilidade sobre as pessoas, né? Eu tenho diante de Deus responsabilidade sobre as pessoas, e algo que Deus tem falado no meu coração, fala mais de santidade, porque irmãos, isso aí caiu em desuso. Hoje cada um faz o que acha que está bom, está certo, parece que é ser antiquado, não é? Quando uma pessoa ela é levada a ter uma vida mais casta, é uma palavra que nem é usada, eu estou ficando velho, né? Uma vida mais casta, puxa vida, isso aí gera toda uma resistência. Como assim? Eu tenho que ter um comportamento diferente, eu tenho que ter atitudes diferentes, sim, querido, eu só quero lembrar você de uma máxima da palavra de Deus, carta aos Hebreus, que diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta, irmão, não adianta a gente ser um bom frequentador de templo. Muitos ainda não entenderam essa verdade da palavra de Deus, acham que o fato de frequentar templo basta. Não, nós temos que, olha aqui para mim, eu preciso falar para você que está em casa, escute isso que eu vou dizer. Nós vamos sondar os nossos corações. Por que eu faço o que eu faço? Por quê? Tá? Eu sei que durante muito tempo as mulheres foram extremamente oprimidas por causa desse negócio, porque vincularam santidade a um estereótipo. Por exemplo, houve um tempo que ser santo era uma mulher usar uma saia até lá embaixo, não é?
Até lá embaixo, não podia cortar as pontinhas do cabelo, alguns casos não podia nem mesmo depilar as axilas, coisas assim, não é? Havia isso. Puxa vida, a mulherada sofreu demais, não é? Foi um tempo tão conturbado e infelizmente faltou muito entendimento, muita maturidade para explicar, irmão, que santidade não é isso não. Lógico que tem a ver com o cuidado consigo mesma. Irmã, quando você colocar uma roupa, isso serve para os homens também, a gente precisa saber qual que é a motivação. Qual que é a motivação? O que eu estou querendo através dessa roupa? Eu estou querendo de repente despertar algo no outro que eu não posso e nem vou poder suprir no outro isso? Não posso porque não pode mesmo, e eu não quero, sabe? Coisas que vão se perdendo. Eu estou falando da igreja, tá, irmão? Estou falando para a igreja. Essa palavra aqui que Paulo está dando, ele diz, rogo irmãos. Ele está falando para irmãos. Isso começou, irmãos, a se perder. E de repente, a gente já começa a não ter nenhum tipo de critério. Nenhum tipo de critério. E a questão não é roupa, irmão. Não é roupa não, é coração. O que está no meu coração? O que está no teu coração? O que Deus vê no meu coração e no teu coração? Eu poderia aqui, eu não vou me estender falando sobre esses assuntos, por quê? Porque santidade, irmão, tem a ver com coração. Um coração, a Bíblia diz, quem habitará no monte santo do Senhor? Você sabe quem que vai habitar na presença de Deus? Você sabe? Quem lembra o que diz a Bíblia? Quem tem um coração puro e mãos limpas. Coração puro diz respeito diante de Deus. Mãos limpas diz respeito aos outros. O coração puro é aquilo que comparece diante de Deus. Você tem um coração puro diante de Deus? Puro mesmo? Sem essa malícia, sem essa malignidade, esse é o seu coração. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado, coração contrito. Aleluia. E mãos limpas? Mãos limpas tem a ver, irmãos, como eu me relaciono com as pessoas. Que tipo de relacionamento? Porque o mandamento é ama a Deus e ama as pessoas, ama o próximo. Então, o coração limpo e mãos limpas. Será que na tua mão não tem sangue não, irmão? Será que na tua mão não tem sangue? Você que tem sido uma pessoa julgadora, uma pessoa cruel, que fala mal dos outros. Vocês já viram, se eu falar para vocês, pastor, qual que é o maior problema que você enfrenta desde sempre como pastor de comunidade onde tem pessoas, né? Isso já há 22 anos que eu sou pastor ordenado, e antes já pastoreava. Vou falar para você, fofoca, né? Fofoca, porfia, que é essa coisa, falar mal do outro, gente que fica julgando o outro. Irmão, o que a gente tem que lidar com isso? A mão está suja. Você já leu na Bíblia quando Jesus fala que se você falar do teu irmão, louco, você é réu do juízo do inferno de Deus? Você já leu isso? Jesus falando isso? Se você fala do teu irmão louco, você está debaixo de uma condenação de Deus. Mas você já percebeu que a gente, irmão, a gente parece que não tem crivo, não tem cuidado. A gente vai ficando tão assim, parece, a graça me salvou. Hoje existe uma hipergraça, não é que a graça ela é super, ela é hiper, ela é poderosa, mas existe uma confusão, aonde não se tem temor mais, não há temor, não é? E aí as pessoas pecam contra Deus, e elas pecam umas contra as outras. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, para os irmãos, e isso alcança você e alcança a mim. Ele está dizendo, irmãos, eu estou pedindo para vocês, em nome de Jesus, rogo, olha isso, ele dizendo, eu rogo pela misericórdia de Deus. Lembra, irmão, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Grande é a bondade de Deus. Lembra que Deus é misericordioso, que Deus é bom, e ele fala, irmãos, oferece a vida de vocês a Deus como um sacrifício vivo, tem que morrer, irmão, tem que morrer. Para Jesus viver em mim, para Jesus viver em você, nós precisamos morrer para o nosso eu, morrer para o nosso ego. Tem que morrer, irmão, tem que morrer. Você sabia que morto não tem vontade, né? Morto não tem vontade, morto, ele não tem vontade. A gente precisa morrer. Sabe por quê?
Porque não adianta a gente falar assim, ai Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Vamos parar de conversa fiada com Deus? Como assim, seja feita a tua vontade na minha vida e eu não estou disposto a morrer para mim mesmo? No fundo, o que eu quero é a minha vontade. Quando eu estou buscando a direção de Deus, no fundo, se eu pudesse convencer Deus de que aquilo que eu quero do meu jeito é melhor, você não tenha dúvida, que era isso que a gente ia fazer. Era isso que a gente ia fazer. E aí Paulo vem e fala assim, irmãos, a coisa passa por isso aqui, ó. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo a Deus. Precisa morrer. Precisa morrer. Lembra que o batismo, quem foi batizado aqui nas águas? Como Jesus foi batizado? O que Paulo fala sobre o batismo? O que é o batismo? É o enterro. O batismo é o sepultamento. É o sepultamento. Fomos batizados. Fomos sepultados com Cristo. Porque só quem morreu e foi sepultado vai poder ressuscitar naquele dia. É o que Paulo fala. Então preste muita atenção. Preste muita atenção. Será que de fato eu tenho morrido? Será que eu morri para mim mesmo? Tenho morrido para mim mesmo? Será que eu tenho vivido uma vida santa? Você está vivendo uma vida santa, querido? Qual foi a última vez que você orou pedindo para o Espírito Santo? Falei assim, me santifica, Espírito Santo. Me torna mais santo. Eu quero me separar mais para Deus. Eu quero abandonar aquelas coisas que não agradam a Deus. Citei aqui de manhã e vou citar de novo, porque eu sei, eu percebo, eu começo a perceber, e eu como pastor tenho a obrigação, irmão, eu vejo, quando eu me converti, que Jesus me salvou, né, eu me converti, não, ele me converteu, mas quando Jesus me alcançou, irmãos, olha, foi uma coisa tão clara, tão forte para mim, vocês vão achar que é exagero e que é piada da minha parte, mas não é. Deus, eu tomo os céus e a terra como testemunha, irmãos, olha, eu criei tanto, eu me entreguei de uma tal forma para Jesus, porque eu sabia que Jesus estava me salvando pela graça dele. Olha aqui, você que está em casa aí, talvez isso aí possa conectar com você agora. Escuta, eu sabia, essa foi a minha experiência com Deus, tá? Eu não estou aqui tornando isso uma doutrina para você, mas foi a minha experiência. Escute, sabe o que aconteceu comigo? Naquele momento, foi como se eu fosse para o inferno ali na hora, vivo. Era como se a terra fosse se abrir e eu fosse ser tragado e iria para o inferno vivo. Só que naquela hora, sabe o que Jesus fez por mim? Eu vi como que se o Senhor estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e disse assim, pega na minha mão que eu estou te salvando. Pega na minha mão que eu vou te resgatar, eu vou te salvar. Foi essa a experiência que eu vivi. E foi por graça, eu falei, puxa vida, quanta misericórdia e graça, porque eu era merecedor da morte do inferno, mas Ele me resgatou. E aí, irmãos, sabe, algumas coisas ficaram muito claras para mim, principalmente naquele momento ali, ficaram muito claras para mim. Uma delas, que ficou muito clara para mim, nada é difícil por causa de Jesus. Hoje eu olho que parece que é o contrário. Aí eu me questiono, será que essas pessoas estão nascendo de novo, estão se convertendo mesmo? Porque tudo é difícil por causa de Jesus. Hoje nós estamos num ponto, irmão, que é difícil o camarada congregar, vir, o cara uma vez na semana participar de um culto, né, de um momento assim, é a coisa mais difícil do mundo. Ai meu Deus do céu, que tipo de cristianismo eu e você estamos vivendo? Qual é o cristianismo que nós estamos vivendo, irmãos? Não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? A pessoa não consegue deixar coisas tão frívolas. Comentei de manhã aqui, não sei se vocês sabem, né? Nós temos uma máxima aqui como igreja, que ninguém pode estar envolvido em liderança, ninguém, e que continue bebendo, o que quer que seja, o mínimo que seja. Aí alguém olha para mim e fala assim, nossa, isso é radical, né, pastor? Isso é muito radical. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, o reino de Deus, ele é radical. O reino de Deus é assim, ó. Jesus disse, quem quiser viver, tem que morrer. Quem quiser achar a vida, tem que perder a vida. Tem que perder. E aí eu vejo que, muitas vezes, a pessoa não está disposta a isso. O mínimo. E é por causa de Jesus. Aí, alguém conversando em algum momento com alguém sobre esse tema, a pessoa fala assim, mas pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu falei, querido, realmente, a Bíblia fala sobre embriaguez. A Bíblia
fala sobre se embriagar. A Bíblia não fala que quem bebe um copo de cerveja ou um copo de vinho, sei lá, uma taça de vinho, né? Até vinho é taça, não é copo. Uma taça de vinho, que essa pessoa, Deus condenou ela ao inferno eterno. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia. Lembra que eu falei que a máxima é líder. Líder, pessoa que está em posição de influência. Irmão, entenda uma coisa. Se uma pessoa que influencia outras, uma pessoa que ela é vista, que as pessoas estão olhando para ela, e ela abre um precedente como esse. Esses dias mesmo, venho lidando com algumas situações, alguns casos de pessoas que sofrem demais. Uma pessoa que é presa pelo alcoolismo, vocês não têm noção. Eu sei porque eu venho de uma família, eu tive um histórico, querido, que coisa terrível que é. E aí, você pega um líder, que a pessoa está olhando para essa pessoa, está se espelhando nela, e aí vê essa pessoa muitas vezes, né, bebendo. Isso é um estrago terrível. Vou contar uma história para vocês que aconteceu lá em casa, uns meses atrás. Foi uma brincadeira infeliz que eu fiz, foi muito infeliz. Depois que eu vi, foi uma brincadeira, a gente tem mania de fazer umas brincadeiras lá em casa. Minha amada, quando a Duda era criança, para vocês terem uma ideia, só para eu não me expor sozinho aqui, minha amada fazia umas coisas, irmão. Eu lembro uma vez que minha amada, ela jogou todo o cabelo para frente assim, sabe, botou um óculos escuro e veio assim, a Duda entrou em pânico, a Duda gritava, porque ela falava, eu sou a mulher do cabelo. A gente fazia essas coisas, verdade. Uma outra vez minha amada, estou derrubando as pranchas dela, porque eu vou contar um negócio que eu fiz aqui, que é muito mais feio, muito mais feio. Uma vez ela pintou os dentes da frente, tudo de preto, aí chegou para a Duda assim, fez, oi, meu Deus do céu. Família, eu fiz uma bobagem. Esses tempos atrás, sei lá, uns 6 meses atrás, eu vi uma receita de um corte suíno lá, né, que era feita a partir de cerveja preta. Eu estava lendo, pensa num homem lombriguento, sou eu, irmãos, verdade, um homem, mas eu sou lombriguento demais, eu tenho vontade, se você contar um negócio assim para mim, eu fico com aquele troço na cabeça, parece que enquanto eu não comer aquilo, eu não parece que eu não estou satisfeito. Minha amada vem falando isso para mim, eu peguei, você também, sua sogra é assim? Eu pensei que tinha pego você no flagrante. Escuta, fui lá, comprei e tal, cheguei em casa, aí, vamos fazer o trem, né? Ó, irmão, não tem problema nenhum não, ó, o álcool evapora, tá bom? O álcool evapora, não tem problema, mas, presta atenção, aí, eu falei para minha amada, assim, vou fazer uma pegadinha com a Rihanna, a cara dela lá no fundo, vou fazer uma pegadinha com a Rihanna, eu peguei a latinha, né, acho que não, uma cerveja preta, não sei se era Mouse Beer, Caracu, e aí eu abri, fiz, e eu vim com a latinha na mão assim, fui perto dela e fingi que eu ia beber. Queridos, o que eu fiz? A Rihanna entrou em pânico. Ela entrou em pânico. Ela começou a chorar. Ela começou a gritar. Aí você fala assim, mas nossa, por quê? Porque eu sou a referência dela. Você está entendendo? Você pegou aí, pelo amor de Deus? Deu para sacar? Eu sou a referência dela. Ela conhece o pai dela, ela sabe que o pai dela é um homem de Deus. Eu ajudo pessoas. Quantas vezes eu atendo pessoas que têm problema nessa área. Imagine se se eu for vencido por uma coisa tão boba, tão frívola como uma lata de cerveja. Ela entrou em pânico, não, ela chorou. Aí eu parei, eu falei, puxa vida, brincadeira e tal, tentei, mas eu já tinha feito a besteira. Me arrependi de fazer a brincadeira, uma brincadeira. Líder, chega. Acho que eu demorei, né, para bater a mão aqui em cima e dizer assim, acabou. Você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a ajudar em nada, você não é obrigado a se envolver em nada aqui nessa comunidade. Mas uma vez que você assumiu o compromisso, ou você honra o compromisso, porque isso é uma regra, quando você participa lá no Descubra, no começo, você já fica sabendo desse negócio, que é assim, pessoas muito queridas já vieram para a nossa comunidade, e sabe o que aconteceu? Quando estava fazendo Descubra, elas descobriram que nós como igreja, temos isso como um valor inegociável, e que para se tornar líder, gente que já era grande aí, pregador e de outras comunidades, mas aí na hora que ficava sabendo, que esse é um valor inegociável para nós,
Sabe o que a pessoa fez? Foi embora, sem nem dar tchau. Estava tão empolgada, porque quem vem aqui no domingo, irmão, agora com esse tempo de pandemia, zoou a coisa, bagunçou o negócio. Mas você pega, lembra, quem lembra que antes da pandemia? Isso aqui lotado, de manhã lotado, de noite lotado, um louvorzão, essas luzes aqui, estava tudo funcionando, e o louvor comendo solto, e a pregação, nego vinha aqui, pessoas apareciam aqui num culto, numa celebração, e falavam assim, uau! É essa igreja, eu tenho que fazer parte dessa igreja. Quando eu converso com gente assim, eu falo, você não sabe de nada, inocente. Você está fazendo uma visita no domingo aqui, você está vendo a casa arrumada, é o dia que o padre passa, e onde o padre passa, o que a gente faz, irmãos? A gente ajeita, vem viver o dia a dia de igreja que você vai ver o couro comer nesse lugar, é gente falando mal do outro, é ciúmes, é tanta coisa que acontece que vocês não têm noção. Aí as pessoas assustam, por quê? Porque, escuta, isso aqui o Dr. Cole, num dos cursos que nós temos, ele fala em todos os cursos dele, não é? Existe uma situação que todos nós lidamos, que é a diferença entre o ideal e o real. A gente idealiza as coisas. Você está idealizando, né? De repente a pastora falou, amanhã começa o Descubra, e você está idealizando, nossa, essa é a igreja perfeita. Podia até ser, irmão, até o dia que entrou a primeira pessoa, o primeiro imperfeito. Quando entra alguém, um ser humano imperfeito, é tocado pela imperfeição. Tem defeito, querido. Temos defeito, lidamos com coisas. Mas escute, nós acreditamos nesse princípio. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. E Paulo fala assim, agradável a Deus. Eu deixo isso com você. Pensa nisso. Reflita nisso. Você está agradando a Deus? Você pode sair daqui hoje, com o teu coração e com a tua mente tranquila, dizendo assim, puxa vida, eu estou agradando a Deus. Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu estou tendo um comportamento que agrada a Deus. Deus olha para mim e Deus tem se agradado de mim. Você pode dizer isso mesmo? Você tem tranquilidade de falar assim, eu estou agradando a Deus? Eu vou te dizer uma coisa, se de fato você está agradando a Deus, uau, a Bíblia diz que Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Agora, se eu não estamos de fato, de verdade agradando a Deus, queridos, infelizmente, nós estamos perdendo muito daquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que, por não viver esse princípio de agradar a Deus, podiam ir tão mais longe, podiam, sabe, ser como diz, né, o xaropinho, sucesso, podia ir tão além, mas não vai, e muitas vezes fala, por que não vai, sabe, eu já conheci gente muito talentosa, nesses anos, irmãos, pessoas que eu olho e falo assim, nossa vida, que talento que essa pessoa tem. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, nós estamos fazendo um curso de homens aqui, que se chama Tesouro, e o curso bate o tempo todo nisso, que talento não sustenta ninguém, pode até te levar em algum lugar, mas ele não vai te fazer permanecer lá, porque tem que ter caráter. E aí sabe o que eu descubro? Que muita gente extremamente talentosa, são pessoas sem caráter, pessoas infiéis, desleais, gente que às vezes tem muita malignidade no coração, sabe? Não adianta. Então, a palavra de Deus diz para mim e para você aqui, preste atenção, isso aqui é para a igreja, irmãos, é um pedido que Paulo está fazendo para os irmãos, ele está rogando, ele fala, rogo a vocês irmãos, pela misericórdia de Deus, lembra disso, Deus é misericordioso, apresenta a vida de vocês como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele diz, porque este é o culto racional. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, vocês acham que culto é isso aqui, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? E a coluna do meio? Não tem? Também. Escuta, isso aqui também é uma forma de nós cultuarmos a Deus. Presta atenção, isso aqui é uma forma, mas não é só isso. Se você entendeu o reino de Jesus, se você entendeu o Evangelho, se você achou que o reino de Deus era só isso aqui, infelizmente,
você entendeu muito pouco. O culto que a palavra diz aqui, este é o culto racional, tem a ver com tudo isso que nós falamos. Uma vida que está sendo derramada como um sacrifício vivo a Deus, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Culto, meu irmão, celebração é uma manifestação, é o momento quando a gente se reúne aqui e juntos, sabia que você estava cantando aqui agora há pouco, e você pode ter louvado e adorado a Deus, como você pode não ter louvado e adorado a Deus, porque louvor e adoração não é música, a música é uma expressão, só que mais do que a música, do que as canções que são cantadas, o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, elas brotam não da boca. Jesus chegou a dizer, vocês com a boca de vocês me louvam, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim, muito longe de mim. É mais coração do que canção, é mais. O nosso culto a Deus vai muito além. Esse culto tem que continuar. Na hora que você sair aqui, meu irmão, esse culto tem que continuar. O que significa a palavra culto? Quem lembra? Quem lembra? Serviço. Você serve a Deus essas 2 horas que você vem aqui, no domingo, ou de manhã, ou à noite, isso é, o teu culto a Deus, o teu serviço a Deus se resume a 2 horas. Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu quero desafiar você. Deus quer que você sirva a Ele em tempo integral. Você está servindo a Deus quando você está trabalhando, irmão? Ou você é um péssimo exemplo? Um péssimo exemplo. As pessoas te identificam como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como um cristão, alguém que honra a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Você está cultuando a Deus no seu trabalho e na sua casa. É difícil cultuar a Deus em casa, não é, irmãos? Porque com as pessoas que mais conhecem a gente, as pessoas mais próximas, é onde a gente se sente mais à vontade para ser tudo aquilo que a gente de fato é. Com o estranho, a gente segura. Por exemplo, no trabalho, tem gente aqui que se segura no trabalho, né? Quer passar uma boa imagem, a gente, né, quer transmitir uma boa imagem, mas agora, cultuar a Deus em casa, aí o bicho pega. Aí é a hora que o negócio pega. Por quê? Porque em casa, a gente se sente muito mais à vontade, né? Para ser de fato quem a gente é. Só que o chamado de Jesus para mim e para você, para nós é esse, é cultuarmos a Ele, um culto que é racional. Ele não é, irmão, entenda isso, tá? Para ficar muito claro, não é, querido. Sabe essas coisas que as pessoas começaram a acreditar, que culto a Deus tem a ver com repleplé, reteté, tem a ver com... Isso é um equívoco gigante, irmãos. Culto a Deus tem a ver com uma vida onde eu, você, onde nós servimos a Deus o tempo todo, em todo o tempo. Deus não quer que eu e você sirvamos a Ele só aqui, só nessas 2 horas que a gente está aqui. Deus quer que nós estejamos com a vida diante dEle, como um sacrifício vivo, como um sacrifício agradável e santo a Deus. Esse é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Pastor, e a direção de Deus? A direção de Deus vai vir na sequência. Domingo que vem a gente continua, tá bom? Só quero lembrar uma coisa para você. Essa carta aqui, você já leu a carta de Romanos toda ela? Tem 16 capítulos só. Quem já leu a carta de Romanos toda? Do 1 ao 16. Né? Olha, você precisa sair daqui sabendo de uma coisa. É a carta mais poderosa de todas as cartas. Uau! Eu usei essa expressão já para te chocar. É a carta mais rica, de maior profundidade doutrinária e teológica de toda a Bíblia. É a carta aos Romanos. Se tirasse de coração, só para você entender, se tirasse as demais cartas, e se pegasse Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, a teologia da igreja não ia ter nenhuma variação. Está aqui, irmão, do capítulo 1 ao capítulo 11, é doutrina, é ensinamento, é teologia profunda. Isso aqui, não tenho tempo e não vou entrar, mas os pais da igreja, tanto do passado quanto o depois, todos eles eram unânimes em comentar isso. A carta aos Romanos. Só que é interessante, do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 em diante, irmãos, sabe o que é do capítulo 12 ao capítulo 16?
é uma decorrência, é a hora da gente botar a mão na massa, sabe aquela coisa prática? Agora não é mais, não vamos ficar aqui filosofando, não que a doutrina e a teologia é ficar filosofando, mas é entender algumas coisas, né? Paulo fala de umas coisas muito difíceis ali, ele explica questões extremamente profundas, mas aqui, a partir do capítulo 12, esse que eu li com você, a partir desse verso aqui que eu comecei a ler com você, isso aqui fala de prática, decorrência prática, do 1 ao 11, do 1 ao 11, fala de teologia, de doutrina, do 12 ao 16, fala de uma decorrência prática, ou seja, é atitude. Eu encerro essa mensagem dizendo, sabe o quê? A palavra de Deus diz, não sejam somente, mas praticantes. Aquele que é só ouvinte, e não é praticante, sabe o que está fazendo? Vivendo uma mentira. Eu acredito, se você está aqui, se você está acompanhando aí pela rede social, você não quer viver uma mentira, não é? Ninguém quer viver uma mentira, pelo menos intencionalmente. Às vezes a gente até entra por esse caminho, começa a viver uma mentira, não é? Às vezes até sem querer, não é? Mas de verdade, eu acredito que você não quer viver uma mentira. Você quer ser de Jesus de verdade, você quer ver Jesus operando na sua vida, você quer ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua família, você quer. Você deseja ver Deus de verdade, de verdade. Então, assuma esse compromisso. Deus quer revelar a vontade dEle para você, Deus quer manifestar na sua vida a direção dEle, Ele tem direção para você, eu não tenho dúvida disso, mas, a coisa passa por, irmão, eu vou fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, eu estou aqui suplicando para você, eu estou rogando a você, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, faz isso, apresenta a tua vida como um sacrifício, vivo, santo, e agradável a Deus, que é o teu culto, o seu serviço racional, hoje, amanhã, terça-feira, quando você estiver tendo dificuldade de lembrar disso, pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda a lembrar, que eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, me ajuda a lembrar, deixa eu esquecer isso não, me ajuda Espírito Santo a caminhar com Deus, a agradar a Deus, a viver em santidade, fique de pé nessa noite, eu quero orar com você, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus, eu sei que nós muitas vezes estamos em falta, estamos distantes disso aqui, ó Deus, mas o Senhor é tão bom para mim, o Senhor é tão bom para esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui, essa pessoa que está assistindo, ali a partir de onde ela estiver, que aí o Senhor insiste comigo, o Senhor insiste com a tua igreja, puxa vida, o Senhor não desiste de nós, Deus não desistiu de mim nem de você querido, Deus está insistindo com você, essa palavra aqui, melhor do que falar que o tema da mensagem é, buscando direção de Deus, seria dizer, Deus continua insistindo com você, Deus não abre mão, Ele não desiste de você, Ele quer completar a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele quer completar, a obra que Ele começou na sua vida, Ele quer completar, a boa obra, e é por isso que o Espírito do Senhor está neste lugar, Ele está falando muito mais do que as palavras que eu transmito, aquilo que eu estou dizendo aqui, mas o próprio Espírito de Deus é aquele que vem sobre você e agora, Ele é aquele que alcança mais do que apenas a tua mente, embora Ele toque a tua mente, mas Ele está tocando o teu coração, o teu espírito, e Ele está te chamando para uma nova dinâmica, é uma dinâmica diferente de tudo que você já viveu, não é religião querido, não é religiosidade, não é costume, não é apenas frequentar templo, não é apenas participar de uma reunião, de uma celebração de 2 horas, Ele está chamando você para uma vida de entrega, Ele está chamando você para uma vida oferecida a Ele como um sacrifício vivo e agradável, vivo, santo e agradável, uma vida entregue a Ele, que é o teu culto racional, que é no dia a dia você servir a Deus, onde quer que Deus te leve, com quem quer que você esteja. O Espírito Santo diz para eu alertar pessoas que estão aqui, que têm uma vida dupla,
que quando estão com gente que não é de Deus, gente que ainda não conhece Jesus, aí você parece um camaleão, você se transforma numa pessoa que nem de longe parece com aquela pessoa que Deus quer que você seja, nem de longe. De repente você se vê envolvido e se deixa levar pela influência. A palavra de Deus diz para você: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes detém o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Querido, faz de Deus o teu prazer. Sabe por quê? Porque essas pessoas aí, o dia que você mais precisar delas, entenda uma coisa, elas vão te abandonar. Essas pessoas aí, isso aqui não é um tom de ameaça não, isso é experiência de vida. Essas pessoas, quando você mais necessitar, elas vão virar as costas para você, elas vão. Só que eu te digo uma coisa, Deus jamais vai te deixar, Deus jamais vai te abandonar. A Bíblia chega a dizer que até uma mãe, quem sabe, fala, pode até uma mãe, é muito difícil uma mãe abandonar um filho, mas Deus diz, ainda que uma mãe faça isso, Ele diz, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Vale a pena servir a Deus, vale a pena honrar a Deus. Você que estava sendo uma pessoa de vida dupla, quando você estava em alguns contextos com pessoas que não temem a Deus, e que tem uma vida totalmente diferente, e ali você se comprometia, você tinha atitudes, comportamentos e palavras que não condizem, eu te aconselho, eu insisto, se arrependa, volte-se para Deus, busque a Deus. Deus quer restaurar a tua autoridade, Deus quer restaurar o teu testemunho cristão. Quem sabe você vai até ter que falar francamente com as pessoas, contando para ela, assim, olha, eu fiz isso aqui, mas eu estou arrependido, isso não condiz, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho compromisso com Deus, e eu não quero mais isso, eu não quero mais agir assim, me perdoa por ter dado esse mau testemunho para você. E quem sabe Deus vai pôr a mão e Ele vai resgatar e restaurar a tua autoridade diante dessa pessoa. Quem sabe Deus tenha misericórdia. Deus está falando tão forte isso no meu coração. Quem sabe você que está aqui ou você que está em casa. Está em casa. Puxa vida, um dia eu fui na casa de uma pessoa cristã. E essa pessoa, ela começou a beber bebida alcoólica. Puxa vida, e tinha gente que não era convertida lá. Meu coração doeu. Eu falei, puxa vida, que testemunho essa pessoa está dando. Que testemunho essa pessoa está dando para um não cristão. Está olhando para ele falando assim, está vendo? Ele não tem nada de diferente, ele é igualzinho a mim. Ele tem as mesmas práticas minhas, e ele não é nem um pouco diferente de mim. Perdeu toda a autoridade. Perdeu toda a autoridade. Autoridade para falar de Cristo, para testemunhar do Evangelho, para falar que vale a pena servir a Deus. Comprometeu. A minha oração é que Deus restaure a autoridade. Deus, eu sei que o Senhor está querendo restaurar a autoridade da tua igreja. Não é uma pessoa, é a autoridade da tua igreja, Senhor. A tua igreja perdeu a autoridade. Nós perdemos a autoridade. O mundo já não olha para nós mais com respeito. Pelo contrário, tem gente aqui que compra e não paga. E aquela pessoa que ela comprou sabe que ela é cristã. E a pessoa fala mal, está vendo? Crente é tudo igual. Compra e não paga. Deus quer restaurar a autoridade da igreja. Como que Deus vai fazer isso? Quando eu me arrepender, quando você se arrepender, quando eu e você formos lá e falamos assim, olha, eu não estou podendo pagar agora, eu não tenho condições, mas olha, eu vou acertar, me perdoa por eu ter me escondido, me perdoa por ter feito dessa maneira, eu quero acertar. É a Bíblia que diz isso, é assim que um cristão deve andar, é assim que um cristão deve caminhar, é assim que um cristão deve viver, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Ah, Deus, tem tanta coisa que o Senhor quer tratar comigo, com meu irmão, conosco, mas eu sei que isso é uma obra do Teu Espírito Santo. Deus, eu sei que o Senhor está pegando pessoas aqui, eu sei que o Senhor está mexendo com pessoas aqui, porque o Senhor quer nos levar para um próximo nível de conquista, um próximo nível, Senhor, de autoridade, mas para nós entrarmos nesse próximo nível de conquista, de poder, de autoridade, isso depende, ó Deus, da resposta que nós hoje estamos dando a Ti, Senhor. Sabe, eu preciso contar isso para vocês antes de encerrar.
alguns anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, eu cuidei de uma família. E essa família, sei lá, ela se entristeceu, se decepcionou, não é? Eles vinham falando muito mal de mim, falavam muito mal da pastora na casa deles. Eles tinham um filho, a gente cuidava desse menino, cuidava da filha também, muito, não é? E esse pessoal, irmão, eu nunca passei aqui, nunca quis passar que a gente é perfeito, que a gente não erra, pode ser, só que de coração, falava agora há pouco para a Kátia, sabe, as pessoas que a gente mais amou, mais cuidou, mais fez por essas pessoas, foram as pessoas que mais, elas fizeram algo contra nós, e pode ser até um desabafo, mas é assim para você entender, né? Porque assim, você pode ter acertado 99 vezes com a pessoa, mas você errou uma, ela nunca vai lembrar das 99 que você acertou, porque você é da natureza humana, o ser humano é assim, tudo bem, só que escute, por que eu estou contando isso para você? Esse casal fez, sabe, conversou com um, falou mal, foi para outro, falou mal e tal, joia. E aí, irmãos, saíram da igreja na época, isso acontece, tá, queridos? Estou rasgando mesmo assim, né? Podia aqui botar tudo debaixo do tapete e falar assim, isso aqui é o lugar de gente perfeita. Não, tem, ó, gente que briga um com o outro e tal. E aí, esse casal saiu, tal. E aí, passado alguns anos, infelizmente, aquele menino, ele entrou por um caminho bem pesado, de drogas. Sabe o que esse casal fez, irmãos? Sabe o que eles fizeram? Pastor, ele gosta tanto de você, você podia ajudar. Você podia ajudar. Lógico, sem sombra de dúvida. Só que, naquela situação, sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que pegou? Eles nos destruíram tanto, que aquele menino que a gente cuidou desde pequenininho, infelizmente ele já não olhava mais para a gente, não conseguia olhar para nós como alguém que podia, que tinha autoridade para ajudar, porque o próprio pai e a própria mãe falavam mal da gente. O próprio pai e a própria mãe falavam mal da gente. Você já pensou num negócio desse? A pessoa, talvez, quando ela estava fazendo aquilo, ela não estava nem ciente que ela estava plantando uma semente tão terrível. Tão terrível. Isso acontece quando uma mãe fala mal do pai para o filho, é isso que ela está plantando. Quando um pai fala mal da mãe para um filho, para uma filha, é isso que está plantando. Quando um irmão, uma irmã, uma pessoa fala mal do pastor, fala mal da pastora, está plantando. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Cuidado com aquilo que você está plantando. Cuidado com aquilo que você está plantando. Por quê? Porque isso pode, lá na frente, você acha que esse casal imaginava que algum dia podia acontecer isso? Quando eles plantaram aquela semente, quando eles ficavam falando, reunindo pessoas na casa para falar mal da gente, você acha que eles tinham noção de que aquilo um dia podia refletir, ao ponto de o filho se perder, e aí eles precisarem de ajuda, e aí não ser possível ajudar? Por quê? Eles plantaram. Eu estou dizendo isso para você pelo Espírito de Deus, sabe por quê? Porque talvez você está plantando algumas coisas, que isso possa trazer uma colheita indesejada na sua vida. Se arrependa. Eu acredito que há tempo. Eu acredito que há tempo para você se arrepender diante de Deus, e falar, Deus, não deixa eu ir por esse caminho não, porque isso pode trazer muito, mas muito prejuízo para mim. Amém? Quantos entendem? Em nome de Jesus, faz assim com as suas mãos. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, mas aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor tem mostrado que a atmosfera já mudou. O Senhor tem mostrado que o Senhor vai fazer coisas muito maiores, coisas extraordinárias. É um tempo, Senhor, que está chegando, está se levantando esse tempo, ó Deus, um tempo poderoso. E ó Deus, eu oro para que todos aqueles que estão aqui, quem recebe através da mídia social, possa viver isso, não perder esse tempo da visitação do Senhor. Em nome de Jesus, leva o teu povo, Senhor, dá uma semana vitoriosa, vai à frente, guarda e livra o teu povo, principalmente dessa praga, ó Deus, dessa enfermidade terrível. Guarda o teu povo em nome de Jesus, Pai.
livra o teu povo do mal, abençoa as obras das mãos deles, prospera, faz esse povo um povo próspero, um povo que vence, que prospera em tudo aquilo que eles fazem, no poderoso nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus, eu oro e já te agradeço. Se você crê, recebe, diga amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração e a presença do doce e querido Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família. Você que crê, recebe, diga amém bem forte. Vamos em paz, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe você que estava acompanhando pelas mídias sociais.